Então a gente vai conversar com a Vanessa Greg, ela que é médica, especialista no assunto, para trazer também alguns conselhos da parte mental. Bom dia. Oi, bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa data, né, tão especial do ano. Eu acho que a gente trouxe um dos pontos aqui, né, falando sobre essa questão mesmo das pessoas que se foram, tudo, algumas não sabem lidar com as perdas. De que forma que a gente pode, então, fazer com que a gente reverta essa lógica e psicologicamente fique bem para esse momento? Não, estava ouvindo, né, o padre falar, então acho que é exatamente isso, né, é um momento muito delicado para a saúde mental, porque, por vários aspectos, mas um dos pontos é que muita gente foca nas perdas, né, então as pessoas tendem a ficar mais melancólicas, pensam nos parentes que não estão mais aqui, na família que não está mais aqui. Eu acho que eu busco essa coisa, estimular esse olhar, exercitar esse olhar de focar no que a gente tem hoje, né? Então, não é mais a família toda como era antigamente, mas e hoje? O que a gente tem hoje para trabalhar hoje? Esse olhar mais direcionado de gratidão e de foco no presente. Uhum. Temos perguntas, João Belucci? Doutora, queria perguntar no sentido de, a gente mencionou até na conversa com o padre, essa questão de muitos se escoram nisso, o vô não faz mais, o vô não está mais aqui, o tio não está aqui, mas será que também é uma carência de líderes na sociedade, né? Que ninguém quer liderar nada, né? Quer todo mundo ficar encostado, será que tem alguma relação com isso ou não? Eu acho que pode ser, a gente fica muito melancólico, saudosista de uma outra época em que a gente tinha outras figuras familiares, outros tempos, as relações eram diferentes, né? Mas eu acho que é isso, assim, ao invés de focar o meu avô não está mais aqui, não, as memórias dele ainda estão comigo, tudo que ele acrescentou comigo, se sentir grato por tudo que a gente já viveu com as pessoas que não estão mais aqui, grato pelas nossas memórias e com disposição para construir novos bons momentos e novas memórias no período atual. Uma coisa que era bom eu ouvir da senhora, eu queria que a senhora falasse, doutora, por que as pessoas têm tanta tendência a se prender ao que não tem do que ao que tem, não é verdade? Que é exatamente o que acaba levando as pessoas à frustração e a esse dia não fazer sentido para muita gente. E já que o vovô não está mais aqui, a tia não está mais aqui, e as pessoas não se prendem mais emocionalmente a alguma coisa que tenha sentido. E acabam vivendo hoje como se não houvesse amanhã. Realmente é uma tendência importante, né? Tem muita gente que é viciada em reclamar, então acha defeito em tudo, o presente nunca tá bom, né? Acho que a gente tem essa tendência, né? A gente já nasce reclamando, a gente já nasce chorando, né? Mas agora a gente não é mais um bebê que só pode chorar, né? Então a gente pode buscar ativamente esse exercício de treinar mais o olhar e direcionar para o que a gente tem de bom no momento. Né? Então, ao invés de... eu escuto gente falando, agora não tem mais graça, agora sou só eu e minha mãe. Nossa, que legal que você tem uma mãe, né? Tem muita gente que já perdeu a mãe, então você tem sua mãe, inventa alguma coisa diferente, faz uma comida diferente, faz a comida preferida de vocês, pensa em fazer, ou então faz uma programação de alguma coisa que vocês gostam, né? É um exercício que tem que ser, a princípio, ativo, né? Mas com o tempo ele vai ficando automático, esse exercício de direcionar o nosso olhar para o presente o que a gente tem de bom no presente, para a gente ficar no presente e poder usufruir desse presente. Não ficar nem preso no passado, num estado melancólico, e nem no futuro. Não, ano que vem eu vou estar casada, não, porque ano que vem que eu vou conseguir tal coisa, eu vou estar em tal lugar. Então, ou a gente tem essa tendência de ou ficar no passado ou no futuro. E aí a gente precisa de um exercício consciente de tentar ficar no presente. Agora, tem um estudo também que mostra, né, que a ansiedade nesse período do ano aumenta em pelo menos 75%. Pelo menos isso é o que mostra esse estudo. Por que disso? Porque é um período em que primeiro, a rotina muda, então são muitos compromissos, vai encontrar socialmente um monte de gente, vai encontrar gente que não viu o ano inteiro, que agora tem que encontrar antes do ano acabar, então aquela correria, aquela euforia, então sai da rotina, dorme menos, a alimentação muda,
né? Então, acaba fazendo mais uso de álcool por mais encontros sociais, ou acaba comendo pior, comida mais gordurosa, mais doce, né? Tem isso. Também, como é o final do ano, é um momento de reflexão, que todo mundo acaba fazendo um balanço do ano. E aí, as pessoas acabam ficando mais ansiosas também, pensando no que deu certo, no que não deu certo, fazendo esse balanço. Às vezes, acabam focando no que deu errado, né? O que gera bastante ansiedade. E, além disso, as pessoas ficam ansiosas pela parte financeira, porque é um período de gasto. Vai começar o ano, vai vir um monte de imposto para pagar. Né? Férias, né? Tem férias com criança, gasta mais, os presentes e tudo. Então, são muitos fatores que acabam contribuindo para uma piora da ansiedade. Cíntia? Bom dia, doutora Vanessa. Dentro dessa linha, até puxando a pergunta do David, existe assim nos consultórios, né, a doutora que deve acompanhar vários pacientes, tem uma preparação que se faça para esses pacientes para evitar esse pico de ansiedade nesse período? Oi, tem sim. Então, com os pacientes, aí os psiquiatras, os psicólogos acabam tendo um cuidado maior, né? Porque, assim, como os problemas são crônicos, então a gente vai acompanhando ao longo do ano e a gente tem que investigar como o paciente costuma ficar no fim do ano. Muito paciente piora ou desestabiliza quadro depressivo, quadro bipolar no fim do ano, por ser um período de maior pressão de todos esses tipos que eu falei, né? Social, financeira. E alguns pacientes até eu chego a reforçar a dose da medicação, né? Porque eu sei que é um período muito crítico para eles. Ou no geral, eu tendo a evitar mexer na medicação de quem está estável, né? Então, eu evito mexer na medicação. Quem está estável, eu falo, não é agora que você vai entrar em desmame da medicação, que a gente vai mexer em qualquer coisa, vai sair da rotina, vai viajar, vai ficar mais emotivo, vai ficar mais ansioso, né? E os psicólogos, né, eles também são uma parte importante, né, desse cuidado na saúde mental, uma parte fundamental. E eu percebo que alguns pacientes, eles acabam intensificando a quantidade de sessões nessa época, né? Então, até chegar o Natal, lógico, acaba tendo um recessozinho dessas 2 semanas, mas eles acabam passando, às vezes, de toda semana para 2, 3 vezes por semana, as sessões com o psicólogo nessa época. Nós conversamos com a médica psiquiatra Vanessa Greg. Muito obrigado pelas orientações, também recomendações. Sempre bom, né, a gente manter o clima assim, em alto nível e também na energia lá em cima. Obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Bom Natal para vocês. Valeu. Igualmente. Para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu confesso para vocês que, assim, eu amo esse período do ano. Tô ansioso, sim, mas ansioso para encontrar a minha família, né? Porque, de fato, algumas vieram do interior, os meus afilhados também estão aí, então acho que é um momento de confraternização gostoso. Apesar de eu trabalhar hoje até um pouquinho mais tarde, né? Mas em breve pretendo encontrá-los. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Porque as pessoas trazem essa crença de como que tem que passar o Natal de outras sociedades, ou seja, vem vindo de sociedade em sociedade, como que você tem que se comportar, como que você tem que comemorar, como que você tem que estar e com quem você tem que estar para passar o seu Natal. E aí você fica escravo de uma coisa que às vezes não é seu, não é sua vontade. Você precisa, primeiro, abrir o seu coração para poder entender o que é importante para você, o que é importante para você e para aqueles que estão ao seu lado, e principalmente se libertar do que você vem trazendo, que a sociedade tenta impor, porque às vezes vira uma crença limitante. Se não faz sentido para você, abra mão, busque o que é importante para você, o que é de fato legítimo para o seu bem-estar e o bem-estar daqueles que estão ao seu redor. Porque senão vira uma grande bola de neve. Você começa a viver muito o seu futuro, o futuro sem planejamento gera ansiedade, ou você começa a viver muito o seu passado. E o passado que não dá mais para contornar, que não dá mais para resolver, vira depressão. Então, assim, estado presente, o presente é muito difícil de falar porque dura, passou, é 1 milésimo de segundo, mas pensar que o seu presente próximo ao futuro ali, que você consegue planejar, tá envolvido com pessoas que você quer, ciente do que você vai fazer, ciente de como você vai passar, estando presente de coração, com tempo de qualidade naquele momento, aí sim você vai ter o seu Natal próspero e abundante. E vocês, nesse período de Natal, vocês costumam ir no